eu tirei a licenciatura em Engenharia do Ambiente aí no ISA, e terminei bem recentemente o meu mestrado de Engenharia Agronómica também, também feito no ISA, e então comecei a trabalhar em fevereiro nesta empresa que se chama IGIDS, Sistemas de Engenharia Ambiental SA, e queria-vos mostrar um bocadinho o que é que, não só como é a empresa, como o que nós fazemos em termos de serviços ambientais, apesar da IGIDS ter outros tipos de serviços também para postos de abastecimento e de manutenção e para estes postos de abastecimento de combustível. Portanto, eu vou começar por apresentar a empresa. Depois vou explicar o que é que são um bocadinho, num detalhe um bocadinho maior, os estudos de investigação da contaminação, o que é preciso para nós, a partir do momento em que é detectada uma contaminação, o que é preciso nós passarmos ou fazermos até termos a contaminação resolvida. Depois vou abordar um bocadinho os vários métodos de contaminação de solos que existem e que a nossa empresa utiliza, porque existem inúmeros tipos, desde métodos físicos, chegámos a estudar, por exemplo, no curso de Engenharia do Ambiente, métodos de biorremediação, que por acaso não são utilizados ainda aqui, mas estamos a tratar disso. E depois vou-vos apresentar um caso de estudo que aconteceu em 2006, numa zona protegida, que como é que eu ia dizer? No fundo, pelo caráter de zona protegida, torna toda a situação muito mais gravosa e muito mais complicada, e todos os pequenos pormenores que podemos assimilar são ótimos para depois ficarem a perceber melhor como é que isto funciona. Portanto, vou começar por apresentar a minha empresa, que é a IGIDS, que é onde eu estou de momento. Foi fundada em 1992. Encontramos aqui em Alcoitão, que é muito perto do Cascais Shopping, para quem conhece, e basicamente nós somos uma empresa que se centra essencialmente na prevenção e melhoria do ambiente. Quando dizemos prevenção, dizemos, por exemplo, na questão dos postos de abastecimento de combustível, que ao fornecer materiais de boa qualidade e manutenções de boa qualidade, conseguimos prevenir que certos derrames e acidentes aconteçam em postos de abastecimento. E depois também tratamos da parte de quando o derrame acontece, somos uma equipa altamente preparada e especializada para resolver este tipo de problemas, tudo o que são derrames de combustíveis, seja rodoviários, seja aéreos, seja o que for, todo o tipo de combustíveis que sejam utilizados, a IGIDS está mais do que habilitada para retirar e descontaminar o solo. E depois temos uma equipa muito especializada, não só nesta área, como também na área das geociências, e isso torna-nos dos melhores técnicos que existem a nível do país para lidar com este tipo de situações. Os nossos serviços, portanto, já vos acabei de explicar, no fundo, para além da venda, instalação e manutenção dos equipamentos e dos testes que a nossa equipa faz, ainda temos a parte ambiental, que é a parte, honestamente, que para mim é mais interessante, não é? Que no fundo passa pela consultadoria ambiental. Depois também fazemos estudos de investigação e contaminação em solos e águas subterrâneas. Fazemos análises quantitativas de risco, que para quem quiser é um tema muito interessante de estudar, e depois a descontaminação dos solos e águas subterrâneas. Os estudos de investigação da contaminação, eu vou pôr aqui EIC para ser mais fácil, apesar de não ser uma sigla que se costuma utilizar, mas pronto, assim arranjamos aqui uma linguagem comum. Para estudos de investigação, essencialmente temos de fazer 3 passos essenciais, que é a recolha da informação, que é essencial para nós podermos saber o que é que está a acontecer e como e porquê e etc. Os trabalhos de campo, que auxiliam nessa recolha de informação e na própria remediação da situação, e depois a análise quantitativa de risco para a saúde humana e ecossistema, para percebermos, depois de tudo o que nós fizemos, será que a situação ficou realmente resolvida, ou se as concentrações de naftaleno ou as concentrações de um determinado composto
são demasiado elevadas para serem aceitáveis. E então a recolha da informação, quem seja de engenharia do ambiente começa a olhar para aqui, começa a ver várias cadeiras, a geologia, a hidrogeologia, áreas protegidas, portanto, todas estas cadeiras, nós temos uma formação fantástica no ISA, todas estas cadeiras, desde a geologia, hidrologia, política ambiental, geomática, todas essas cadeiras foram uma ferramenta incrível, aproveitem ao máximo, porque eu estou a utilizá-las agora todas de momento. Geologia todos os dias, hidrogeologia também, áreas protegidas não tanto, mas é uma questão de saber gerir a informação. E depois a restante informação que não conseguimos obter através de plataformas e tudo mais, temos de ir obter em campo. Não sei se... Deixem-me só tentar gerir aqui isto. Pronto. Esta sou eu a tirar amostras de solos e amostras de água. Isto foi um projeto que fomos lá perceber como é que estava a contaminação e infelizmente eu vou ser muito vaga nestas coisas que eu vou dizendo, porque existe sigilo cliente-empresa, portanto eu só posso dizer mais ou menos o que é que nós fizemos e não sei o que, não posso abordar grandes detalhes, mas basicamente o que nós fizemos neste caso fomos fazer sondagens, que no fundo, se vocês virem aqui esta máquina verde, é a máquina de fazer sondagens Rollatec 36A, que é uma máquina que é muito intimidante para quem nunca tenha visto, porque fura tudo, fura alcatrão, fura solo, fura pedra, fura o que vocês quiserem, e no fundo aquilo tem uns ferros que dá para ir acrescentando à medida que for necessário. Neste caso fizemos sondagens com 7 metros de profundidade, que é muito para uma máquina deste tamanho, e fizemos, portanto, à medida que vai sendo escavado o solo, vão sendo puxados esses bocados de solo, que depois são organizados aqui nestas caixas, que vocês veem, estas caixas azuis, e a partir daí começamos a ter uma ideia de como é que o solo está ou não está. A primeira coisa que se faz é cheirar o solo. Se cheirar a combustível ou tiver assim um cheiro mais característico, é logo uma indicação de que, ok, isto se calhar temos de ter cuidado, temos de tirar aqui uma amostrazinha, nunca temos de usar sempre luvas, porque não podemos nem contaminar as amostras, nem nos contaminar a nós, que é super importante. Portanto, ter sempre o equipamento de proteção individual, que é o EPI, o colete, as luvas, etc. E tiramos essas amostras e depois mandamos estas amostras para o laboratório para análises laboratoriais. O laboratório tem de ser credenciado, não pode ser um laboratório qualquer, portanto ter muito cuidado com isso, e as amostras de água, a mesma situação. Isto que eu tenho aqui na mão é um Baylor, que é um amostrador de água, um tubo que depois tem uma bolinha no fim, que metem dentro do piezómetro, os piezómetros já toda a gente conhece, metem dentro do piezómetro e depois quando puxam com um fio, porque aquilo às vezes os piezómetros têm 7, 10 metros, não dá para chegar lá ao fundo, pegam, puxam o Baylor com a água e depois metem do Baylor para o frasco diretamente o frasco do laboratório e depois envia-se para a amostragem. Portanto, essencialmente, o que é que se faz em campo? É exatamente tirar amostras, fazer sondagens, instalar os piezómetros, para depois podermos ir lá e tirarmos o número de amostras que quisermos ou que acharmos necessários de água subterrânea. A análise quantitativa de risco é uma das coisas mais interessantes que podemos fazer, porque no fundo é o que nos diz, com base nos resultados do laboratório que nós tivemos, até que ponto é que o risco, ou as concentrações de contaminantes que nós temos no meio são aceitáveis ou não para a saúde humana e para o ecossistema. E isto vai variando consoante o local, o tempo que as pessoas estejam naquele local, a zona que é, porque imagina, se estiver numa zona protegida,
uma zona, por exemplo, perto do estuário da Rio Formosa. Essa zona certamente terá critérios muito mais apertados para concentrações de contaminantes do que uma zona que simplesmente não tem qualquer tipo de legislação nesse sentido. E então, à medida que vamos estudando os locais, estudamos também as várias áreas que se intersectam, de áreas protegidas, massas de água protegidas, tudo mais, para perceber quais são os níveis aceitáveis de risco, porque nunca temos uma situação ideal de, ok, vamos tirar todos os contaminantes que existem no solo e na água. Isto é virtualmente impossível e então o que é que nós podemos fazer? Podemos ver consoante, ok, isto já baixou o suficiente para, por exemplo, não temos cá pessoas no dia-a-dia, não temos... não temos, sei lá, consoante as situações, temos de gerir e saber adaptar os níveis de aceitabilidade do risco. E há situações em que temos de ser muito, somos, porque temos de ser muito, muito restritos, e há situações em que, pronto, a situação não é tão ideal, mas sempre cumprindo a legislação e sempre tudo. E então, um software muito utilizado para fazer esta análise quantitativa de risco é o RBCA, que é o Risk-Based Corrective Action, que quem trabalhar na área depois vai de certeza trabalhar com este software, que é um software ainda antigo, mas muito interessante, e depois, quem tiver interesse, eu também posso tirar dúvidas sobre isto. E agora, falando um bocadinho da descontaminação de solos e águas subterrâneas, existem vários métodos. Alguns que a IGIDS utiliza é o Pump and Treat, o Soil Vapor Extraction, o Air Stripping e o Air Sparging. Qual é a diferença e o que é que fazem este? No fundo, explicar um bocadinho muito rapidamente, porque eu não sei quanto tempo é que tenho, se não, por favor, ajuda-me, se eu tiver apertado de tempo, avisa-me. E então, o Pump and Treat é o sistema mais utilizado, que no fundo fazemos um piezómetro ou um poço e com esse poço, a partir do momento em que tenhamos um nível de água, começamos a puxar a água para uma unidade de tratamento que depois retira a fase livre. Fase livre é, não sei se vocês têm noção, mas quando temos num poço ou num piezómetro, etc., quando temos normalmente a fase livre é o produto que está no topo da água, ou seja, nós temos uma parte sempre que está dissolvida na água e depois temos uma parte que fica a sobrenadar a água. Essa parte que fica a sobrenadar é muito mais fácil de extrair, obviamente, não é? E então essa é logo retirada pelo separador de hidrocarbonetos. E depois temos uma parte que é retirada com o carvão ativado e por fim podemos, isto no fundo simplificando porque a situação é muito mais complicada do que isto, mas pronto, o Soil Vapor Extraction, se calhar com imagens acaba por ser mais fácil. Portanto, isto era o que eu vos estava a explicar, a água é puxada por bombas submersíveis para a unidade de tratamento, a unidade de tratamento faz a tal separação produto-água e depois a água limpa é mandada fora. No caso de gases, às vezes as contaminações são feitas por hidrocarbonetos com cadeias menores, ou seja, que acabam por ser mais voláteis. E então, os gases, eu não sei quem é que está com o som ativo, mas pronto, vejam lá. E os gases são puxados através de condutas para um sistema de tratamento que depois liberta o ar não contaminado. Olha só o espelho, estás muito lindo. E então, uma coisa muito interessante de saber, que eu não sabia quando entrei nesta área, é que até os gases que se libertam nestas remediações e tudo mais, todos os gases são recolhidos e tratados. Não há, mas porque manda-se para a atmosfera não faz mal. Não, isto é muito importante,
porque não é só a poluição do solo e a poluição da água, a poluição atmosférica é muito é importantíssima. E o air stripping é um outro método em que a água entra por cima, nesta coluna, e o ar entra por baixo, e o que faz é que o contacto da água com o ar faz com que os compostos voláteis dissolvidos na água passem para o ar e sejam depois conduzidos para um tanque ou um reservatório que depois é levado para tratamento. O air sparging é um sistema que ainda é mais interessante, que o ar entra por uma bomba por cima, calcula-se por onde é que o fluxo de água subterrâneo está a seguir, e depois, com base, ou seja, isto é um trabalho em cooperação com a natureza, que a água segue num determinado sentido e depois nós colocamos estrategicamente o poço seguinte, onde vamos fazer extração de vapores deste lado, e então acabamos por conseguir retirar a grande maioria dos contaminantes, aproveitando a ajuda da natureza nesse sentido. É muito interessante e muito giro. Infelizmente eu não tive a oportunidade de ver nenhum destes equipamentos a trabalhar, a não ser o Pump and Treat, mas se tiver a oportunidade de filmar e tudo mais, e quem tenha curiosidade, depois eu também mostro. E agora vou-vos apresentar um caso de estudo que a minha empresa teve a oportunidade de participar, que tratou-se de uma investigação da contaminação sobre a ponte internacional do Rio Guadiana, na sequência de um acidente rodoviário de jet A1, que a única coisa que sobrou foi mesmo as botas do homem. De resto, ficou tudo assim, pronto, se puderem ver o slide. O que é que aconteceu, na verdade? Foi um acidente com um combustível de jet A1 que seguiu do incêndio, abrangeu um total de 5 hectares de área afetada, foi numa zona do extremo oeste da ponte internacional do Rio do Guadiana, na via do Infante, que é uma zona protegida, e originou contaminação de solos e águas subterrâneas, pelo que existiu a necessidade de remediar aquele terreno e água. E então, basicamente, os objetivos foram determinar a contaminação dos solos e águas subterrâneas em extensão e profundidade, porque a partir do momento em que nós não percebemos até onde é que vai a contaminação, seja num sentido, seja no outro, estamos a trabalhar às cegas e não estamos a fazer o nosso trabalho devidamente. Portanto, temos de ver não só em extensão de A a B, como C, ok? E depois caracterizar a contaminação com base nos compostos detectados e determinar as potenciais rotas e vias de migração. Isto normalmente tem a ver muito com os fluxos de água subterrâneo. Avaliar os riscos existentes de afetação relativamente ao meio, solos e águas, e estabelecer o diagnóstico de contaminação e elaborar conclusões e recomendações com base nas investigações. E então, o que é que nós fizemos em campo? Eu ainda não estava na empresa em 2006, mas basicamente o que a Aegis fez foram 27 sanjas de investigação. Para quem não sabe, sanjas são escavações, uma retroescavadora pequenininha que abre um buraco, e eu tenho aqui umas imagens. Portanto, abriram-se 27 sanjas deste género e fizeram-se aqui 7 sondagens mecânicas com instalação de piezómetros. As sondagens podem ter instalação ou não de piezómetros. Eu depois, se tiverem interesse no assunto, eu posso explicar porquê. Mas, portanto, levou-se a máquina, fizeram-se as sondagens, fizeram-se as sanjas para fazer uma descrição da contaminação e uma descrição litológica da área. Instalaram-se também piezómetros, que é exatamente para fazer a descrição das águas, a caracterização, tirar amostras da água subterrânea em vários pontos da área contaminada. E então, o que é que se fez na altura? Fez-se uma descrição do tipo de solo existente e medições de compostos orgânicos voláteis que se fazem com o PID, que é uma máquina que
que é muito sensível e é muito giro de trabalhar com, porque às mínimas concentrações de compostos orgânicos voláteis começa logo a apitar e é incrível como nós nem com o olfato conseguimos sentir ter tanta sensibilidade relativamente à presença de combustíveis. E foram recolhidas também amostras para análise laboratorial. Isto é o caso de uma descrição litológica de uma sanja, e isto é o caso de uma descrição de uma sondagem. Ou seja, à medida que entra o ferrinho, volta para cima, batem no ferro para tirar os pedaços de solo, e por isso é que o solo também vem assim meio partido aos bocados, porque não é um tubo que seja completamente perfurado de uma ponta à outra, é um tubo que tem um certo tamanho, e depois o resto é tudo varas que vão empurrando esses bocadinhos para baixo. Ou seja, à medida que se vai tirando, pronto, estou-me a fazer entender. E então, por exemplo, aqui dá para ter uma ideia de, com o PID, esta é a tal máquina que é super sensível, isto no fundo é um saco de plástico onde se mete a amostra de solo ou de água lá dentro, neste caso é de solo, mete-se a amostra e depois, com base, deixa-se libertar os compostos voláteis um bocadinho e depois faz-se a medição de PID, de compostos orgânicos voláteis. Estes valores registam-se e depois fica-se com uma ideia de, com base na amostra que tirei neste ponto e naquele ponto, percebo que as concentrações são mais altas aqui e menos altas ali, portanto a probabilidade do foco estar ali é grande. É uma boa ferramenta que é muito versátil, muito, muito pequena e que nos dá uma ideia, apesar de não ser uma análise laboratorial, é uma análise de campo muito, muito fiável e muito, muito importante. E isto aqui, no fundo, aqui foram feitas medições à superfície e aqui foram feitas medições com amostras em maiores profundidades na interface aterro-sapal. Estas amostras acabaram por ter uma distribuição completamente diferente e então isto dá-nos uma ideia completamente diferente, relativamente semelhante, se conseguirem ver, mas que mostra que a contaminação não está toda igual em profundidade, ou seja, também dá para perceber também em que sentido poderá estar a ir ou não e em que sentido devemos tratar ou em que sítio devemos colocar os poços de bombagem para depois fazer o tratamento da água subterrânea. Neste caso de estudo, os resultados analíticos das amostras foram estes, temos aqui para cada amostra temos os valores, quando tem menos 10, isto para quem teve métodos e processo de medição, mais uma cadeira que nós utilizamos bastante, isto tem a ver com os métodos de quantificação que eu não sei se isto aqui não tem valor, mas é microgramas por litro, ou seja, aqui a concentração de TPHs era menor do que 10 microgramas por litro, portanto, consoante o método laboratorial, que tem uma certa capacidade de detecção de um determinado elemento, basicamente, quando o método não tem capacidade de detectar, mete-se o valor, o limite de quantificação do próprio método, e que é o mais correto sempre, porque assim mesmo que o valor, imagine-se que era 3 microgramas por litro de TPH naquela área, mas como o meu método não conseguiu detectar aquilo, eu ponho lá o limite do método e assim, ok, por exemplo, a APA, nós temos de mandar, nós fazemos relatórios para a APA, porque auxiliamos os nossos clientes nessa comunicação, e a partir do momento em que, por exemplo, temos limites de quantificação demasiado altos, por exemplo, imagine-se o nível de detecção do método é menor que 20, mas eu preciso de saber se está menor que 10 ou não. Eu tenho de mudar o método laboratorial para conseguir perceber se a situação está nos conformes ou não é? E então isto é muito importante pôr estas informações, que
por termos tido uma boa formação no ISA, volto a repetir, temos de aproveitar mesmo estas ferramentas porque realmente vimos muito bem preparados para o mercado de trabalho. E, por exemplo, um pequeno pormenor, entre aspas, como é que eu sei se as concentrações de contaminantes são preocupantes ou não para o meu caso? Neste caso deste estudo foram utilizadas as normas de referência holandesas. As normas de referência holandesas já não são utilizadas, agora utilizam-se para o caso das águas subterrâneas os valores limiares a nível nacional e para o caso dos solos utiliza-se o guia técnico da APA. Tudo o que, todos os valores têm de estar abaixo destes valores de referência. Quando não estão abaixo destes valores de referência, tem de haver no fundo tem de contratar a Egito para vir remediar o solo ou limpar o terreno ou fazer uma remediação, ou, por exemplo, em caso de solos existem várias opções, uma delas, por exemplo, mandar para aterro perigosos. Não é a melhor solução para todos os casos, é uma solução. Isto com consultadoria ambiental percebe-se sempre qual é que será a melhor solução. Portanto, neste caso também tivemos de fazer um levantamento topográfico para perceber as dinâmicas do terreno, não só também para depois extrapolar para a dinâmica subterrânea, apesar de não ser linear, mas para também termos uma ideia de como é que é essa situação, o levantamento geológico e a proposta de intervenção feita foi a construção de uma vala interna de recolha de águas contaminadas, que foi muito interessante, para 1 a 2 tanques de acolhimento e bombagem. A vala foi escavada até as argilas do sapal, de modo a receber uma geomembrana impermeável na parede externa, no encosto ao entulho do aterro, constituindo uma barreira de contenção de produto. Ou seja, no fundo, o terreno tinha o foco de contaminação nesta área, considere-se, e o que se fez foi impermeabilizou-se à volta com uma lona, uma geomembrana, impermeabilizou-se tudo à volta, colocou-se gravilha e aterro limpo e manteve-se tudo de forma a confinar ao máximo os solos contaminados, que depois, tendo tanques para acolhimento dessas águas contaminadas, as águas iam a fluir ali, que depois eram bombeadas, nunca sei, para o sistema de tratamento Pump and Treat. Neste caso foram também executados 3 poços para fazer essa bombagem da água, e a atuação de emergência teve como principal objetivo controlar e minimizar os riscos de dispersão desse combustível, não é? Porque, parecendo que não, os combustíveis são coisas dificílimas de tirar do solo. E então temos aqui umas fotografias da execução dessa vala, que, como vos estava a explicar, tem deste lado a parte impermeabilizada e depois, juntamente com a gravilha, o aterro limpo, e deste lado temos o solo contaminado, e um tanque cilíndrico que faz a recepção das águas contaminadas. Estas águas depois são bombadas para o sistema de tratamento. E a unidade de tratamento, isto é um esquema feito para o projeto, isto foi feito em 2006, portanto não julguem o esquema, mas basicamente nós temos aqui temos o tanque enterrado que recebeu aquelas águas. Deste tanque é enviado para a unidade de tratamento que tem o separador de hidrocarbonetos. Do separador sai o produto, que é o combustível, e depois a água que é tratada depois aqui com um carvão de filtro, o Disposorb é filtro ativado. E depois a água tratada sai para um tanque que depois é enviado para, consoante os níveis de qualidade da água, é devolvida ou é sujeita a novo tratamento. E, portanto, só neste caso de estudo
à altura do encerramento do projeto foram afetados 5 hectares, ou seja, foram contaminados 5 hectares e remediados 5 hectares. Demorou 3 anos a remediar, portanto isto não é uma coisa que aconteça de um momento para o outro, por muito investimento e por muito esforço e por muito tudo e mais alguma coisa que seja investido. E foram cerca de 20 mil metros cúbicos de água tratados ao longo destes 3 anos, juntamente com os solos, que os solos não são tão facilmente contabilizáveis, nem em volume, nem em massa. E a última análise laboratorial de amostras de água indicou que as concentrações de contaminantes se encontravam abaixo dos limites de quantificação de laboratório, que neste caso coincidiam com os valores admissíveis de descarga no meio hídrico, nem sempre coincidem, há que ter esse cuidado. Portanto, procedeu-se ao desmantelamento da unidade e a reposição dos solos autóctones da zona, porque não só por ser uma zona protegida, como todos os solos que acabam por ser remexidos ou removidos depois têm de ser ou devolvidos ao próprio local ou geridos como resíduos, mas isto dava toda uma outra palestra. Portanto, espero que tenham gostado, espero ter sido elucidativa. Confesso que não tive muito tempo para preparar esta apresentação, mas alguma dúvida, alguma coisa, estou cá disponível. Também podem ligar para a Ígidos e pronto, muito obrigada. Obrigado, Catarina, pela apresentação e pela tua presença. É sempre bom estar presente nas nossas atividades e estar aqui com boas capacidades para empenhar o que aprendeu. Eu tinha só uma questão. Tu, por exemplo, estás capacitada a montar estes casos de estudo que apresentaste? Eu estou capacitada, eu ainda não faço uma análise quantitativa de risco toda, ou seja, já comecei a estudar a situação e tudo mais, mas ainda não estou capacitada completamente para a fazer. Estou em formação ainda, eu estou aqui há 3 meses, ainda não estou, mas os meus colegas já estão, e obviamente, e a questão de consultadoria ambiental, a minha ainda é muito limitada pelo tempo a que estou cá. No entanto, a melhor ferramenta que tenho tido é a legislação e uma formadora fantástica, que basicamente quanto mais legislação nós estudarmos, melhor percebemos, porque há situações que não são tão lineares assim, ou não são tão simples, que não é só, mas eu tenho os valores lineares nacionais. Pois, mas os valores lineares nacionais têm exceções e essas exceções ainda podem ter outras exceções, que é, por exemplo, as características da zona, por exemplo, se está numa zona protegida ou não. E tudo isto eu fui aprendendo e estou a aprender constantemente, portanto, eu por mim ainda não faço nenhum trabalho independente, ou seja, tudo tem de ser revisto e confirmado pelo meu chefe e a minha formadora. Mas mais para a frente hei de trabalhar mais independentemente. Boa. E agora estava a pensar aqui uma questão também para se calhar explicar a alunos que acabam a licenciatura. Tu achas benéfico porque tu tiraste licenciatura em ambiente e depois fizeste mestrado em económica, certo? Yeah. Achas benéfico teres feito essa passagem ou achavas que devias ter continuado em engenharia do ambiente? Eu sou mega a favor de quanto mais formação e mais diversificada tiverem, melhor. Mas isto é a minha perspectiva, nem toda a gente pode concordar. Porquê? Especialmente agora que eu comecei a trabalhar nesta empresa, que eu nunca pensei vir parar uma empresa de descontaminação de solos para tirar combustíveis do solo. Não foi aquela coisa de é mesmo isto que eu quero. Não sabia, por acaso vi a oportunidade, achei giro, entrei cá, comecei a adorar, ou seja, não há maneira de um engenheiro do ambiente saber para onde é que vai, ter a certeza e ter aquela coisa de eu só quero trabalhar com isto.
O engenheiro do ambiente não pode fazer isso, tem de ser o mais versátil e o mais conhecedor e o mais, como é que eu vou explicar, tem de se adaptar às condições, porque, por exemplo, a primeira coisa que o meu chefe me disse na minha primeira entrevista foi: olha, que nós não queremos uma pessoa para ficar no escritóriozinho, queremos uma pessoa que faça trabalho de escritório, trabalho científico, trabalho técnico, mas que também faça trabalho de campo. Ou seja, por exemplo, nós a semana passada fomos para campo, tivemos a percorrer o país e depois chegávamos ao hotel, tínhamos de estar a fazer relatórios. Portanto, isto não é uma coisa de mas isto é só escritório ou é só campo. Há de haver trabalhos que são mais escritório do campo, há de haver trabalhos que são mais campo do que escritório, mas acho que o engenheiro do ambiente tem de estar sempre muito preparado para perceber um bocadinho de tudo e depois especializar-se um bocadinho mais na área em que tiver, ou seja, também não há maneira de adivinharmos e de sabermos tudo ao mesmo tempo, mas fazer o melhor nesse sentido. Quanto mais diversificada for a nossa formação, acho que mais vantajoso será para nós. Portanto, não diria aquela coisa de só ambiente não. Eu acho que a agronómica deu-me conhecimentos super diversificados que acabaram por me dar jeito até nesta área, que quer acreditem, quer não, mesmo. Sim, porque depois também é vários outros conceitos que não é tão focado não, é bom também. Pronto, não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Eu pelo menos acho que não fiquei esclarecido, porque também já tinha tido uma conversa contigo anteriormente. Pergunto se mais alguém quer falar. Posso só então perguntar aqui outra coisa. Quanto a estágios, também para ficar registado, já não me recordo, mas tu tinhas dito que aceitavam, não era? Pessoas para estagiar. Pelo menos aqui alunos, se quisessem estagiar na licenciatura ou uma coisa assim. Eu comecei como estagiária aqui, aliás, eu estou como estagiária. De momento não estão à procura de ninguém, mas pronto, porque acabaram de me contratar a mim, não é? Mas quem sabe mais para a frente, consoante o desenvolvimento também de novos serviços, que estamos a investir em novos serviços para os nossos clientes, portanto dependerá do futuro, mas de qualquer maneira acho que é importante também os engenheiros do ambiente da informação perceberem que é muito difícil nesta altura arranjar trabalhos que não sejam como estagiário ao início. Ou seja, eu fartei-me de procurar, não é? E só encontrava para estágios e desses estágios metade deles não me respondiam e os que me respondiam diziam que já estavam ocupados e os que já estavam, ou seja, à minha vaga candidataram-se 5 pessoas e eu respondi logo, portanto, imagina, não é? E, portanto, acho que se forem com a mente aberta de, ok, eu vou-me candidatar a todos os estágios e mostrar o melhor que o ISA me deu e depois, mais para a frente, porque lá está, antigamente as pessoas contratavam para ficar ou seja, nem precisavam daquela segunda confirmação. Hoje em dia temos tantos trabalhadores e tanto tipo de trabalhador que qualquer empresa, podendo, confirma se é mesmo aquele trabalhador que quer. E apesar de não saberem a qualidade de ensino que o ISA nos fornece, eu tenho tido, por exemplo, a oportunidade de mostrar aqui e penso eu, não estou nada arrependidos de me ter aceito para o estágio. E penso que estão com perspectivas de me manter por cá, portanto não sei, vamos ver, mas pronto, e era ótimo para mim e era ótimo para a empresa também.
porque o ISA faz boas pessoas. Portanto, é uma questão de sermos versáteis e de estarmos à espera, não estarmos à espera de nada em concreto, ou seja, como um engenheiro do ambiente é um engenheiro que tem que estar mais ou menos preparado para tudo, adaptar-nos sempre às situações. Sim, é realmente isso. Nós, pelo menos do ISA, temos muitos colegas que dão-nos sempre a experiência do trabalho e refletem mesmo isso. Nós estivemos agora no primeiro dia da Job Shop, também tivemos um ex-aluno do ISA, o Francisco Loureira, a dar um testemunho da empresa onde está e também onde desenvolveu a tese, e lá está. Dão sempre o testemunho que o fator ISA é muito influenciador aqui nestas situações, e é isso que nos marca perante outros colegas também. Mas pronto, não havendo mais perguntas, isto também vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Também pode vir mais pessoas depois contactar, portanto, Catarina, podes esperar eventuais dúvidas que possam existir. Eu mais uma vez agradeço a tua disponibilidade e também o facto de mostrar logo interesse quando eu te falei do evento. E pronto, dava assim por terminada a sessão. Muito obrigada. Espero que continues a ter um futuro promissor na Egito e pronto, obrigado a todos. Obrigado. Obrigada.